Olá, eu sou a Tatiane do Polo de Três Passos e eu vou fazer essa videoaula sobre o assunto o uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino da geografia, tendo como referência o artigo da aluna Délia Maria Garcês, que usou essa temática, ela também a partir da experiência dos professores da Escola Municipal José de Freitas, em São Bernardo do Maranhão. A utilização das tecnologias representa uma possibilidade a mais para os professores, e essa nova maneira está relacionada a uma nova visão de construção do conhecimento, em um processo que envolve todos os participantes, sendo eles professores, alunos, e superando dessa forma as formas tradicionais na relação de ensino-aprendizagem. Então, com a tecnologia, tudo vai evoluir, a forma de ensinar, a forma de aprender, os métodos e os meios. As tecnologias da informação e comunicação e a educação se concretizam a partir da criação da metodologia de ensino e aprendizagem que sejam voltados para a compreensão do mundo. Em um sentido mais amplo, podemos dizer que as tecnologias funcionam como toda técnica e recurso utilizado para realizar alguma operação ou processamento sobre algum tipo de informação. As novas tecnologias da educação, entretanto, não diminuem em nenhum momento o papel do professor enquanto condutor e mediador do conhecimento. Os recursos didáticos devem como o próprio já trabalhados como uma peça de giz e quadro negro, ou mesmo um galho ou um chão de areia, são ferramentas nas mãos de um mestre. Tais educadores podem ser professores da escola primária, instrutores militares, idosos de uma tribo ou educadores de outdoors, usando suas ferramentas para ensinar um aspecto da sua cultura aos aprendizes. De modo similar, equipamentos de videoconferência ou computadores pessoais podem ser usados como ferramentas educacionais por educadores que saibam a tecnologia de como usá-las para propósitos pedagógicos. Ferramentas e tecnologias são tão fundamentais para a educação que é difícil imaginá-la sem eles, especialmente os sons e símbolos como ferramentas e a escrita e a linguagem como tecnologias. A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir para a melhoria da qualidade de ensino. A simples presença de novas tecnologias na escola não é por si só garantia de maior qualidade na educação, pois a aparente modernidade pode mascarar um ensino tradicional baseado na recepção e na memorização de informações, ou seja, o uso das tecnologias por si só não quer dizer que o aluno esteja aprendendo de maneira correta. É preciso se usar de maneira adequada essa tecnologia para que o aluno realmente aprenda. E a concepção de ensino e aprendizagem na forma como professor e alunos utilizam os recursos tecnológicos disponíveis. Recursos tecnológicos na sala de aula não garantem mudanças na forma de ensinar e aprender. A tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte dos alunos e dos professores. Ou seja, assim como foi falado no slide anterior, a tecnologia ela não vai mudar a educação. É o seu uso. A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se não forem usadas de forma mecânica. A simples presença das novas tecnologias na escola não é por si só
ela deve ser planejada de forma a pensar na melhor forma do aluno aprender, né? Então, mesmo sendo uma aula que usa os recursos tecnológicos, ela tem que ser a inserção de novas tecnologias aplicada ao ensino deve respeitar as particularidades de cada escola. Deve-se pensar, ao trabalhar-se com as novas tecnologias, se estas escolas estão em um ambiente rural, urbano, em uma metrópole ou mesmo em uma pequena cidade. É necessário também pensar o acesso dos professores a esses recursos metodológicos e como os mesmos irão reagir às intervenções das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. A utilização das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem institui um fator de inovação pedagógica, possibilitando novas modalidades de trabalho na escola, devendo esta acompanhar as transformações sociais. A escola precisa se tornar mais atraente, estreitando a linha que a divide do mundo externo, no qual o aluno vai absorver grande parte das informações. A escola precisa transformar-se de simples transmissora de conhecimentos em organizadora de aprendizagens e reconhecer que já não detém a posse de transmissão dos saberes, proporcionando ao aluno os meios necessários para aprender a obter a informação, para construir o conhecimento e adquirir competências, desenvolvendo o espírito crítico. A presença isolada e desarticulada dos computadores na escola não é jamais sinal de qualidade de ensino. Assim como mal comparando a existência de alguns aparelhos ultramodernos de tomografia e ressonância magnética em determinado hospital ou rede de saúde, não expressa por si só a qualidade geral do serviço prestado à população. É necessário estarmos muito alertas para o risco da transformação dos computadores no bezerro de ouro a ser adorado em educação, ou seja, a escola pode disponibilizar dos mais modernos recursos tecnológicos. No entanto, se o professor e o aluno não souberem usar de maneira adequada e correta esses recursos, a educação por si só ela não vai melhorar, né? Então, é preciso saber fazer o uso adequado desses recursos. As tecnologias da informação e comunicação como possibilidade no ensino da geografia. Bom, as tecnologias da informação e comunicação desenvolvem um papel ímpar, pois aproximam com a realidade dos alunos em sala de aula, seja numa grande metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, ou como a pesquisa mostrou, uma pequena escola de um povoado no interior maranhense. Então, a tecnologia ela aproxima o aluno da realidade, né, não só que ele vive, mas de todo mundo, né? Através das tecnologias, aluno e professor têm acesso a diversos conteúdos, meios e técnicas e recursos, né, possíveis. No entanto, a escola precisa estar preparada, a escola precisa dispor de tudo isso e o aluno deve estar aberto a aprender e o professor deve estar capacitado para poder passar esse conhecimento ao seu aluno. O processo de formação do professor é fundamental para a aplicabilidade adequada das tecnologias de informação. A tecnologia vem mudando a educação, tanto no que tange à organização das atividades escolares, mas também da escolha e disponibilidade dos conteúdos trazidos para dentro da sala. Entretanto, como já pontuado, a inserção das tecnologias dentro da escola não se dá sem que se encontrem muitos obstáculos e desafios, sejam eles estruturais ou então até mesmo de conhecimento dos professores para com essas tecnologias. Para a inserção das tecnologias, a comunidade escolar se depara com três opções. A primeira delas seria de repelir as tecnologias do processo de ensino-aprendizagem e a repetição das velhas práticas pedagógicas positivistas. Outra opção seria apropriar-se da técnica e transformar a vida em uma corrida atrás do novo. Ou a terceira opção, que seria em apropriar-se das habilidades necessárias para atuar com as tecnologias.
permitindo então um melhor controle e adaptação em sala de aula. O uso das tecnologias cria uma cultura digital, além de permitir a integração das informações que o aluno recebe em casa por meio de tecnologias, sendo elas rádio, internet, televisão, com os conteúdos trabalhados em sala de aula pelo professor. Para o professor, a aplicação das tecnologias implica também em reconhecer as potencialidades dos recursos e não os utilizar apenas para ser usual ou estar na moda, mas integrando-os em relação a diferentes disciplinas do currículo e promovendo nos alunos a formação de seres sociais que atuarão em suas comunidades com um olhar mais crítico sobre os problemas que os cercam. Então, um dos papéis de inserir a tecnologia na educação é aproximar essa realidade ao aluno, porque o conteúdo que é presente lá no livro didático, por exemplo, ele é estático, ele está lá, ele não muda, ele é sempre o mesmo. Já se a gente for usar algum recurso, algum conteúdo presente na internet, por exemplo, a cada dia, a cada clique, a cada site, o aluno vai ter acesso a uma informação diferente. Então, está sempre em constante mudança. O aluno sempre terá acesso a mais e mais e mais. Um dos grandes aliados no processo de inserção das tecnologias na escola pode ser o celular. Com um deslize na tela, o aluno já se encontra conectado com inúmeras plataformas e pode assim encontrar um mundo de informações. Basta apenas o direcionamento correto por parte do docente para a efetivação desse recurso, que, embora ainda se tenha muita resistência contra o seu uso na sala de aula, pode contribuir para a melhora do processo de ensino e aprendizagem de geografia, ainda mais se levarmos em conta que o celular é uma tecnologia mais acessível ao aluno do que até mesmo o computador. Várias casas não possuem computador, mas poucas não possuem um celular. E todos os recursos que antes eram restritos apenas ao computador, hoje em dia possuem no celular. O processo de ensino-aprendizagem se dá por meio da interação entre o professor e o aluno, para que se atinja com êxito os objetivos da aprendizagem em geografia, e ao final de todo o processo educacional que se eduque para a cidadania. Construir a competência para o uso das tecnologias em sala de aula é um grande desafio ao professor de geografia na atualidade. A geografia, como uma disciplina escolar, é dinâmica, portanto, as TICs são ferramentas nas quais os conteúdos ganham vida para os alunos. Desta forma, é fundamental que os recursos sejam usados em conjunto. Esse é um dos maiores objetivos da inserção da tecnologia na sala de aula, fazer com que o aluno e o professor façam junto. Aprendam juntos, usam juntos esses recursos. Não é apenas o professor estar lá na frente e mostrar como se faz. É fazer junto com o aluno, para que o aluno aprenda fazendo. Podemos pensar na inserção de quaisquer tecnologias não como um vilão que irá disputar a atenção dos alunos com o professor. Pelo contrário, elas devem ser encaradas como aliadas nesse processo de ensino-aprendizagem. Isso, quando utilizadas da maneira correta, ampliarão a gama de conhecimentos que o aluno irá adquirir em sala de aula. Ou seja, esse pensamento de que as tecnologias irão substituir o professor está errada. O aluno precisa do professor, ele precisa que o professor dê o norte para que o aluno consiga ter uma sequência de aprendizagens satisfatória e adequada. O grande diferencial que se propõe para o uso das tecnologias, ainda mais no âmbito da geografia, é o de possibilitar a integração do aluno com o ambiente em que ele está inserido, trazendo a sua realidade espacial para dentro da sala de aula. O aluno se reconhecerá naqueles conteúdos e mobilizará os conceitos geográficos e estudos na área da geografia. A exemplo dos estudos de solo e clima, não aparecerão mais como transcendentes à sua realidade, mas como objetos de possíveis análises. Como acabamos de ver, o uso das tecnologias ela não veio para tirar o lugar do professor.
ela veio para ajudar cada vez mais na construção de conhecimentos, né? De trazer a realidade para perto do aluno. Porém, devemos levar muito em conta a nossa realidade, a realidade da nossa escola, a realidade do nosso aluno, pois muitas vezes o professor está preparado para fazer uso e as escolas não estão preparadas. O aluno ainda não tem acesso a essas tecnologias, assim como muitas vezes o professor ainda não tem muitos conhecimentos em relação a essa área. Então, tem muito a construir ainda, tanto o professor, tanto quanto a escola, bem como o aluno. É um conhecimento, é uma construção mútua, ou seja, as escolas precisam estar bem equipadas, os professores precisam estar bem preparados e os alunos precisam contar com essa tecnologia, porque e muitas vezes vários alunos só vão ter acesso a essa tecnologia na escola. Então, as escolas precisam estar preparadas para que a educação ela viva essa transformação tecnológica, né? Então, seria isso, então, a minha contribuição. Muito obrigada.